Olá, amados irmãos e irmãs, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aqui novamente, através das minhas redes sociais, das minhas páginas de Facebook, do meu canal do YouTube, para te trazer uma palavra do Senhor, uma palavra de salvação, uma palavra que vai te edificar e vai fazer com que o seu dia seja melhor, né? Como você sabe, vivemos num mundo muito cheio de problemas, muito atribulados, está acontecendo problemas em diversas situações, em diversos lugares, em diversos momentos. Então nós estamos sendo muito atacados. Satanás está prevendo que o Senhor Jesus está voltando, e isso é fato, é verdade, e ele está começando a agir. Quero também falar para vocês agora que estou de cabelo preto, né? Estou com o cabelo aqui arrumadinho, pretinho agora, né? Estava branco, e agora eu resolvi entrar nessa nova onda, né? Para ver como é que ficava, e ficou muito bom, obrigado. Agradeço a vocês pelo comentário, se tiverem, né? Mas mais nada, eu quero te pedir que vocês se inscrevam no meu canal, né? Que vocês compartilhem minhas páginas, que você dê aquele joinha, né? Ou que você comente, né? Isso vai fazer com que os algoritmos do YouTube entendam que isso é relevante, né? E que vai servir para mais e mais pessoas. Então, eu vou continuar daqui do meu projeto lendo a Bíblia, né? Estou muito atrasado, né? Eu tenho um tempo já que eu não estou compartilhando nada, mas é as coisas que acontecem na vida, né? Assim mesmo. Eu sei que meu Senhor não está irado comigo, e nem está preocupado, e nem está com raiva. Ele me deixa livre, né? O bom que a gente entende, a gente entendemos essa graça abundante, esse favor imerecido, que é dado através do nosso Senhor Jesus Cristo, ao longo de todos esses anos, todos esses tempos, né? São mais de 2000 anos que existe a Terra depois da morte do Senhor Jesus, que o calendário ele começou a contar depois da morte do Senhor Jesus, depois do Senhor Jesus, da vinda dele, né? E isso é muito bacana, né? Isso é muito bom. Então você saber que você não tem peso, né? Que você está livre, né? Então, eu sou esse pecador que está muito atrasado, né? Eu prometi, eu tinha feito planos de já estar bem mais adiantado, mas vai ter tempo. O Senhor vai me dar muita vida, vida abundante, graça, vai me dar favor, vai me dar favor, vai me dar suprimento, e isso eu tenho certeza. Por isso que eu estou em paz, né? Espero que você também esteja em paz. Então, compartilhe essa palavra e se inscreva no meu canal. Então, hoje eu vou falar sobre... Eu estou em Marcos, né? Marcos capítulo 1. Já li todo o livro de Mateus e agora estou em Marcos. Mas eu estou bem adiantado. Lendo a Bíblia eu estou lendo, estou bem mais na frente. Só a questão dos vídeos, da publicação, porque eu tive problema com a internet nos últimos tempos, essa doença, né? E um vídeo requer mais tempo e mais atenção. Então, eu vou ler aqui esse tópico, eu vou ler dois tópicos, na verdade. A cura da sogra de Pedro e muitas outras curas. A cura da sogra de Pedro, ele está no capítulo 1 de Marcos, versículo 29 até o 31. Depois eu vou ler do 32 até o 34, que é muitas outras curas, né? Jesus se cura todo mundo, né? Então vamos lá ler Marcos, capítulo 29 ao 31, a cura da sogra de Pedro. Isso também está em Mateus 8, 14 e 15, e está em Lucas também no capítulo 4, versículo 38 e 39. E Mateus está no versículo 8, aliás, no capítulo 8, versículos 14 e 15. Então, 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João. Tiago e João aqui são os dois discípulos do Senhor. Diretamente para a casa de Simão e André. Simão e André também são dois outros discípulos do Senhor. A sogra de Simão aqui é Pedro, né? Simão Pedro, que é a sogra de Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Olha que coisa maravilhosa. Esse capítulo é um capítulo muito simples e muito fácil de interpretar. Eu interpreto para você, mas você também pode interpretar. Leia a Bíblia, né? E o meu conselho para você ler a Bíblia, leia a partir a Bíblia, ela não precisa você ler necessariamente do início de Gênesis. Você pode ler a partir da segunda aliança, né? A partir de Mateus, e ainda até, se você quiser ler, você vai até Apocalipse, senão você deixa Apocalipse de lado e volta de novo para o início do livro, lá em Gênesis. Por quê? Porque isso vai te mostrar, vai te revelar muitas coisas que vão te edificar, e vai entender tudo. E você vai estar com a chave na mão, e essa chave que você vai ter é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave para o nosso sucesso. Jesus Cristo é a chave para o nosso casamento, para os nossos negócios.
Jesus Cristo é a chave para a nossa edificação e é a chave da nossa salvação. Então, que é o mais importante de tudo nessa vida, é sermos salvos, né? Um dia todos nós iremos estar na presença do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Mas, o que você quer estar? Você poderia estar na presença do Senhor para a salvação, para galardão, para a salvação já é praticamente garantida para qualquer crente. Mas no meio dos crentes vão ter os que vão ter galardão, ou seja, aqueles que vão ter premiação, e os que vão ser disciplinados, né? Ou também você pode estar na presença do Senhor simplesmente para ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então, essa escolha é sua, você é livre, pode escolher, né? Só que eu acho que não tem muita escolha para fazer não, né, meu irmão? O negócio mesmo é experimentarmos esse amor que foi derramado sobre nós através do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso intercessor. Então, aqui está se falando, está se narrando aqui uma situação em que Jesus vinha com todos os discípulos, né? Talvez vinha de uma pregação, vinha de uma viagem, e quando ele ia chegando perto da casa de Simão Pedro, aí o pessoal correram para falar com ele, para dizer para Pedro principalmente: Pedro, sua sogra está doente, tá? E a sogra de Pedro era solteiro, né? Acho que talvez ele foi divorciado, não li isso ainda, mas ele vivia com a sogra, né? Com a sogra e com a filha dele, né? Tinha uma filhinha também. E Pedro, a sogra dele, ele gostava muito dela, ele amava muito a sogra e a sogra amava muito ele, né? Estou falando comigo, irmãos? E aí ela estava doente, então os vizinhos todos correram para logo quando Pedro vinha chegando de longe, eu creio que eles avistaram de longe, e correram: Pedro, sua sogra está doente, está quase morre, não morre, está com um pé aqui, outro ali. E aí o pessoal se apavorou todo e foram, aí Jesus foi. Quando chegou lá, eles apresentaram a Jesus, né? Quando Jesus chegou, já encontrou ela acamada, e o Senhor Jesus apenas se aproximou, tomou pela mão e disse: seja curada, seja livre da doença. Essa mesma coisa, se você for entender, você vai ver que ele também disse isso lá em Gênesis. Quando ele criou o mundo, antes da criação do mundo, o que ele falou? Para as coisas ele falou: faça-se. Ele falou: faça-se a luz, apartem-se as águas, faça-se as aves, faça-se tudo. Menos o homem. O homem, ele resolveu ele mesmo moldar, né? Por isso ele pegou o homem, moldou do barro. Por isso que muitas vezes nós nos referimos a nós como vasos, né? Como vasos quebrados na mão do Senhor, e que o Senhor vai juntar de novo, vai derreter e vai umedecer e vai fazer um novo jarro. E você poderá ser um novo jarro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito simples aqui, é só sobre a sogra de Pedro, né? E ela passou a servi-lo, ou seja, lá no meio de todo mundo, ela só deu atenção mais ao Senhor Jesus, perguntou o que queria. Claro que ela ficou assim, porque ela entendeu esse amor, né? Ela entendeu que esse amor era uma coisa muito maravilhosa, muito confortante, muito edificante para ela. Então, glória a Deus que ela passou a partir dali. Eu tenho certeza que ela hoje tem o seu lugar reservado nas mansões celestiais. Então, agora eu vou ler também outro tópico, né? Muitas outras curas. Daqui começa do capítulo 32, o 33 e o 34. Só são três, aliás, capítulo 1 de Marcos, né? Versículo 32, 33 e 34. Só três versículos, também é muito fácil explicar. Você vai entender, eu entendo, você vai entender, né? Futuramente, quem sabe, eu vou dar vou ministrar mais profundamente sobre cada palavra, né? Aqui eu tenho um pastor, que é o pastor Aloysio Silva, da Videira, né? Eu faço parte da Videira, a igreja que tem uma mensagem muito boa, não estou criticando as outras. Cada um tem sua mensagem e todos vocês que estão na sua igreja escutem a mensagem. Porque o mais importante não é a igreja, não é o templo, não é o tipo de prédio, o mais importante é a mensagem. O Senhor Jesus mesmo falou que tudo nessa vida passará, menos a palavra do Senhor, menos a palavra. A palavra é como espada, ela separa alma e espírito, ela é penetrante. Quando você escuta a palavra, ela entra no seu coração e te modifica. Porque o carpinteiro de Nazaré não tem pau torto que ele não conserte. Por isso, meu irmão, se você tiver algum problema, se você tiver problema na sua família, se você tiver um filho ou um marido que seja cachaceiro, que seja torto, que beba, que faz todas as coisas erradas, fala com o Senhor Jesus Cristo, que é o carpinteiro de Nazaré, e ele conserta qualquer pau. Só declare, se você declarar que um ente seu, amigo, ou parente, ou um marido, ou um filho, ou mesmo se for homem ou esposa, certeza, se você orar para o Senhor Jesus de Nazaré, ele vai curar, ele vai consertar, porque ele é o carpinteiro celestial. Então vamos ler.
Isso já depois, esses fatos acontecem depois que o Senhor Jesus já tinha ido lá à casa de Simão Pedro, né? Ou talvez jantou, almoçou, curou ela, ficou por lá, deu uma descansada. E aí, aqui está falando o seguinte, versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha que coisa muito bonita, né? Olha que coisa esplendorosa, olha que coisa celestial. Os demônios sabiam quem ele era. E todas essas coisas que estão acontecendo aqui, esses fatos que estão acontecendo aqui, foi logo no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele já não tinha feito muitas coisas não. E aqui, o trecho que fala aqui, por exemplo, ele não permitiu que falasse, isso aqui já estava indicando que o Senhor Jesus ia falar para as próprias pessoas que fossem curados. Por que o Senhor Jesus queria que não falasse? Porque o Senhor Jesus, ele não era aquela pessoa orgulhosa, né? Aquele cara que está na internet fazendo às vezes coisinhas boas e querendo visualizações, né? Tem uns que usam até visualização de coisas ruins para como que fosse o bem, como teve aquele vereador agora que foi caçado, né? Lá do Rio de Janeiro, que ele publicou vídeo de crianças que estava ajudando, uma coisa horrível, feia, aquilo ali é abominável, né? Mas eu também não estou acusando, estou dando só o exemplo. O exemplo dele é apenas o exemplo de muitos e muitos exemplos que existem por aí. Muita gente preocupada só com o seu bem-estar, muita gente preocupada só com as suas visualizações, né? Com os seus seguidores, né? Que tem gente que tem, infelizmente nós vivemos um mundo que o pessoal está muito meio paranoico, né? E façam a seguir um elemento desse. Isso é para você ver o nível de pessoas que hoje tem no mundo. Tem gente de todo que é tipo. Mas eu tenho certeza que você é filho amado, é filho de Deus, e que você entende que o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação, e eu tenho certeza que você não faz isso. Então, o Senhor Jesus, ele não estava querendo elogios para ele. Ele não estava querendo que todo mundo de repente viesse ali, porque ele sabia que essas coisas tudo ia acontecer, porque ele já no início do ministério, estava lá na casa de Simão, e como está falando aqui, ele já tinha muita gente à porta. Levaram para ele o quê? Muitos doentes, enfermos, né? Endemoniados, para o Senhor resolver o problema. E o Senhor resolveu o problema de todos. Nenhum saiu de lá sem ser curado. Nenhum saiu lá com demônio, porque os próprios demônios sabiam quem ele era, né? Que depois lá na frente vai ter música que o pessoal sempre falava. Quando Jesus perguntou a Pedro, quem eu sou para as pessoas? As pessoas, alguns dizem que sou o Messias, outros dizem que sou o profeta, outros dizem que o senhor é isso, aquilo outro. Aí Jesus perguntou, Pedro, e para você, o que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aí o Senhor Jesus falou, isso foi te revelado, e você sabe disso, né? Então, para você saber o amor, a misericórdia, o favor imerecido que é derramado sobre você todos os dias, você tem que entender o amor que ele tem por você. Se você entender o amor que ele tem por você, se você entender que você é um miserável pecador, estou falando miserável de uma maneira bem, como se chama? Um português bem rabuscado mesmo, né? Então, você é um miserável pecador, você não merecia nada, você era para estar pretinho no inferno, porque nenhum de nós merecemos, nenhum, até eu mesmo. Eu sou esse pecador. Eu era para estar pretinho no inferno, já fiz tantas coisas erradas que você nem tem noção. Já dei vídeos meus para trás aí, tem meus depoimentos, meus testemunhos, você pode ver se você quiser ver. Mas eu te digo, eu não era nada de bom, eu não era nem uma florzinha como se diz, florzinha de Jesus, não. Eu não era, não. Eu era muito pecador, cometi muitos pecados. Meus pecados não são menores do que os dos outros de maneira nenhuma. Mas hoje eu me sinto feliz, hoje eu sou livre. Hoje eu sei que sou abençoado, favorecido. Hoje eu sei que eu tenho um Deus. Ou seja, o pessoal fala muito, né? Se fala muito que lá no céu tem, sentado à destra de Deus Pai, o seu Filho, né? Porque assim, muita gente vê Deus, tem muita gente que vê Deus como três pessoas, né? Como se tivesse o Pai, o Filho e o Espírito. Que na verdade nós falamos assim, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas isso é ilustrativo. Isso é uma triunidade de Deus, ele é um só. Só que agora, nesse exato momento, nessa dispensação, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor, nós temos que ver ele como filho. Como um filho. Ele é o Filho de Deus. É o Filho do Senhor dos Exércitos. E é o nosso Salvador.
Então, a grande revelação que ele trouxe para nós não é dizer que é nosso Pai, não. Ele fala que nós somos filhos de Deus e ele revelou isso para nós. Mas ele mesmo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, literalmente, aquele que nasceu da carne, que nasceu do homem e morreu crucificado, ele é o nosso Salvador. Ele mesmo falava várias vezes, a Bíblia fala que ele falava várias vezes que é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Ele falou várias vezes que ele está dando a vida dele em troca das nossas vidas. Ele está dando toda a vida, toda a vida dele, todo o sangue derramado. Ele teve o sangue, o corpo moído na cruz, ele deu em nosso favor. Ele mesmo falou várias passagens que ele deu por amor a nós. Então no céu nós temos um Salvador, Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do universo, de tudo, que nos salvou, que cuida de nós. E nosso Deus Pai deixou essa responsabilidade para Ele. O nosso Deus, na verdade, ele está de férias, ele está descansando, porque ele está tranquilo, porque ele já deixou seu Filho tomando conta de tudo. E o próprio Filho de Deus veio para cumprir todas essas coisas. O próprio Filho de Deus foi quem pagou com o próprio sangue. O próprio Filho de Deus foi que nos resgatou. O próprio Filho de Deus foi que nos comprou no inferno. O próprio Filho de Deus foi que nos tirou das trevas e colocou na luz. O próprio Filho de Deus é que nos amou primeiro. Então, quando nós entendemos esse amor, quando você entende que um Deus toma conta de você, que um Deus habita dentro de você, Deus habita dentro de você, meu irmão, será possível que você ainda vai continuar ainda cometendo pecados, principalmente aqueles pecados conscientes? Porque nós temos os pecados que não são conscientes e pecados conscientes. O que é o pecado consciente? O pecado consciente é quando você peca premeditadamente. Ou seja, já viu aquela pessoa que às vezes quer fazer uma coisa com ele, já estuda, planeja, permite fazer tudo isso. Isso é um pecado muito grande, muito grave. Mas tem os pecados inconscientes, ou seja, aquele que você acha que não é pecado. Aquele que você diz assim, não, mas isso é um pecadinho, uma bobaginha à toa, né? Ou aquele que você diz assim, não tem nada não, depois eu vou fazer alguma coisa para retroceder nessa minha decisão. Então, é os pecados inconscientes, né? Que você pecou, sem você saber, ou você sem de fato ter ciência, né? São os pecados inconscientes. Então esses pecados conscientes aí, Deus também leva em consideração, mas você tem tem o seu defensor, o seu advogado, que é Jesus Cristo. E ele vai fazer com que você seja absolvido da sua culpa. Mas, no geral, todos os pecados já estão perdoados. Porque Deus não está preocupado com o nosso pecado. Tem muita gente que se preocupa, Deus está irado, de manhã ele está bem, de manhã ele está mal, ele acha que o Espírito Santo de manhã vai dar uma volta, ele fez uma coisa ruim e o Espírito Santo saiu dele. Então, meu irmão, se o Espírito Santo sair de você, você nem acorda mais, você cai durinho no chão. Né? Não fica com essa ideia não, o Espírito Santo é que te sustenta, que te dá a vida. Toda a vida que você tem, o que se respira é o Espírito Santo. Né? Pois é. Então muita gente está achando que Deus está aplicando juízo, né? Mas não, meu irmão e minha irmã, fica no descanso, fica na paz. O Senhor, o nosso Deus Pai, Ele está de férias, descansando tranquilamente, porque o que tinha que ser... Jesus, quando estava para dar os últimos suspiros, que ele falou? Final, a palavra final que Jesus falou, que é uma apoteose, que ele falou final. Está consumado. Toda obra está consumada, né? Porque tinha ainda quando Jesus estava na cruz, eu não sei se você sabe, ainda tinha um finalzinho lá. É tanto que ele provou daquele fel que deram para ele, né? Que ele falou, eu tenho sede. Isso antes de ele morrer, ele já ia morrer. Mas aí ele lembrou, né? Peraí, que ainda tem uma coisinha aqui que está falha aqui, está faltando. Né? Até porque essa engrenagem da nossa salvação foi muito complicada. Você pensa que foi fácil? Um Deus te salvar? Menino, menor, foi 3.500 anos, quase 4.000 anos de vida na Terra para poder Deus planejar e fazer com que tudo se encaixasse. Porque o mundo espiritual queria uma prova, queria um pagamento. E esse pagamento tinha que ser perfeito. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o Cordeiro perfeito. Mas aí ele estava na cruz, já para morrer, né? Eu creio que os outros dois que estavam ao lado dele já tinham morrido, já tinham batido as botas. O Senhor Jesus era o último, porque o foco tinha que ser só para ele. As pessoas tinham que ver ele, porque os ladrões lá eram 2 pecadores também. Mas um deles foi salvo, porque clamou ao Senhor e o Senhor Jesus... O que Jesus falou para ele? Em verdade, eu lhes digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja,
O Senhor Jesus falou que ele ia estar no mesmo lugar que Jesus ia estar, que Jesus desceu. Só que Jesus não ficou lá. Jesus venceu a morte. E o outro ficou. Mas ficou, meu irmão, entenda, as coisas de Deus não tem tempo. Ele vai ficar lá, ele está lá, e já se passaram 2000 e tantos anos. Mas isso para Deus é um segundo, é uma fração. É fechar um olho e abrir de novo. Quando o Senhor Jesus disse literalmente, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é o paraíso celestial. Entendeu? Só que Deus parou esse tempo aí não está contando para ele. E o Senhor Jesus já tem 2000 e tantos anos na terra, ele ressuscitou dos mortos e veio nos soprar o Espírito Santo, porque ele tinha falado que para poder o Consolador vir, ele tinha que ir e vencer a morte. O Consolador veio e foi soprado em todos nós, né? Como deu aquele grande avivamento lá na reunião de Pentecostes, né? Que isso é falado, e eu vou falar com você também sobre isso mais profundamente. Então, o Senhor Jesus, o que ele disse antes de morrer? Que ele viu que faltava alguma coisa. Não, falta alguma coisa. O que eram? Nossas maldições. Ele faltava levar nossas maldições, que é para justamente você não ficar entendendo essas coisas que aplicam para você, que você diz que você merece, que você é maldito, que a sua maldição é hereditária. Então, para acabar com tudo isso na terra, antigamente isso tinha, na velha aliança tinha isso. O Senhor Jesus quis acabar com isso também, porque o Senhor Jesus, quando ele veio e morreu por nós, ele cumpriu toda a lei, que é para a gente não precisar mais ficar procurando lei. Porque pela lei nós não vamos ser salvos nunca, porque a lei ela mostra o nosso pecado. Não é que a lei ela passou, não, ela é a lei de Deus, a palavra de Deus, e a Bíblia fala que ela é perfeita e agradável. Mas nós não podemos seguir a lei se nós formos olhar para ela, porque ela nos acusa. Então nós temos que olhar para Cristo. Porque enquanto estamos contemplando o Senhor, quando estamos contemplando Cristo, não temos mais pecado, porque Ele paga. Ele chega para você e diz, não, eu já paguei sua conta. É como se você chegasse todo dia para alguém, chegasse aí para o Senhor, ou para uma pessoa aqui na terra, e fosse, você nem conhece o cara, e você vai se lamentar para ele que você tem dívida, que você está passando necessidade, mas de repente ele chega para você, mas quanto é que você deve? Ele diz, devo R$1 milhão. Impossível ele pagar, né? Um pobre, R$1 milhão. Aí diz assim, vou pagar a sua dívida e vou botar mais R$1 milhão na sua conta. Rapaz, só aparecer uma pessoa boa assim na terra para você, mas apareceu na sua vida celestial. Na sua vida espiritual tem. O Senhor Jesus pagou toda a sua conta e botou crédito lá. Então, quando o Senhor Jesus estava para, antes de dar o último suspiro, o que o Senhor Jesus disse? Tenho sede. E aí o guarda pegou, né, só de sacanagem, mas o Senhor Jesus disse sede. Aquela sede dele era simbólica, era só para provar mais uma coisa da terra. E o Senhor Jesus sabia que eles iam dar uma coisa ruim. E deram um vinagre, botaram vinagre. Já pensou? Você já bebeu vinagre? Pensa que é horrível. Então eles ensoparam com um mato lá chamado isopo, né, que absorvia a água, e pegou com a lança, molhou no vinagre e deu para o Senhor Jesus beber. Mesmo o Senhor Jesus beber, para beber isso, ninguém teve coragem de dar água para ele. Deram vinagre para ele beber. Esse foi o fel que deram para o Senhor Jesus. Essa foi as nossas maldições. Então o Senhor Jesus levou todas as nossas maldições. Por isso não temos mais culpa, não temos mais peso, não temos mais dívida. Viva essa vida. Viver uma vida cristã, necessariamente, é viver assim. Você não tem que viver uma vida cristã com peso, né? Com fardo, achando que tudo é impossível, achando que Deus não olha para você, achando que você está no inferno, sem saber que Jesus Cristo pagou seus pecados, ainda colocou crédito na sua conta. Então, meu irmão, minha irmã, se você é um cristão, que você vive nessas tribulações todas, que você vive querendo pagar seu pecado, que você vive querendo comprar sua salvação, que você fica vivendo querendo ser bonzinho, para que outras pessoas digam que você é bonzinho, não, meu irmão. Só as pessoas aqui na terra que vão dizer que você é bonzinho ou ruinzinho, mas no mundo espiritual não é assim. A Bíblia fala que as nossas obras humanas são trapo de imundície. Quem fala isso é Paulo. Paulo teve grande revelação do próprio Deus. Paulo falou, nossas obras são trapos de imundície. Quem falou foi Paulo. Então, você não vai discutir esse tipo de teologia com Paulo, vai? Então, é Paulo. Aí o que acontece? Quais são as nossas obras boas? Mas ele deu um espaço para as obras boas. Nossas obras boas são as obras que a gente faz pelo Espírito. Por exemplo, se você compartilhar essa palavra para que mais pessoas vejam, se você também fizer o que eu estou fazendo, mesmo se você entender, eu também não entendo muito, não sou formado, não fiz cursão, não fiz CTL, inclusive lá na minha igreja tem sempre, mas eu não fiz ainda.
porque eu sei lá, tempo não tem, eu também vivo os mesmos problemas que você vive, irmão. Eu também tenho que trabalhar, às vezes a coisa também é difícil para mim, mas uma coisa eu sei, o meu Senhor Jesus vai me dar o tempo necessário, o meu Senhor Jesus vai me levar a isso, eu tenho certeza que eu vou crescer na palavra. Enquanto isso eu vou lendo a palavra, vou ouvindo as ministrações, as pregações. A Bíblia fala que a nossa fé, ela é aumentada de acordo com o que você escuta a palavra. Veja a pregação, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, o seu Espírito Santo, vai te mostrar, vai te revelar e você vai crescer muito. Você vai crescer muito. Mude de mente, nasça de novo. Nascer de novo não é voltar para a barriga da sua mãe, nascer de novo é você mudar de mente. Saber o que você está vivendo hoje, refletir e chegar à conclusão, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, que essa vida aqui não está certa. E vou para outra vida. Mas isso sem querer pagar ou fazer barganha com Deus. Sem querer trocar nada com Deus. Não, eu vou porque eu amo. Eu amo meu Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. O Senhor me amou primeiro, então eu vou por causa desse amor. Aí sim você vai ter galardão. Quem sabe você vai governar a cidade. Quem sabe você vai ser surpreendido pelo Espírito Santo. Quem sabe esses homens aí, tudo que são catedráticos, formados. Você sabe por que eu, às vezes, não me preocupo muito? Porque a Bíblia fala, e o meu pastor, eu tenho um pastor que ele fala muito, eu gosto muito da pregação dele, porque ele fala, rapaz, eu estou aqui pregando, eu sou um cara que eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, eu me dediquei inteiramente para estar aqui pregando para você, mas isso não tira o mérito de qualquer pessoa que queira começar hoje. Eu não sou melhor do que essa pessoa. E ele não está falando isso porque ele está querendo ficar na pele de bonzinho, de coitadinho não, de vítima não. Ele fala isso porque é a verdade do coração dele. E a mesma coisa eu falo para você. A mesma coisa eu falo para você. Você é bom ou ruim, para Deus não importa. Deus vê o que você está fazendo para edificar o caminho. Deus vê o que está fazendo para você realmente ter galardão. Porque Deus está doidinho para nos presentear. Você acha que Deus não quer fazer todos nós reis e sacerdotes? Como a Bíblia mesmo fala que nós somos sacerdotes. E Ele quer fazer isso. Ele tem para nós galáxias e milhões de galáxias para governar. Eu creio que depois do fim de todas essas coisas, quando vier os terceiros céus, depois tiver os 1000 anos do Senhor Jesus, que Ele governará a terra com cetro de ferro, e eu creio que depois, quando tivermos a Nova Jerusalém, e quando viver realmente a parte celestial, você está pensando que você vai ficar lá no cantinho tocando harpa para o Senhor, ouvindo música, sentado? Não, você vai trabalhar. O Senhor Deus tem muito trabalho para nós. Ele não precisa da gente literalmente, mas Ele dá a oportunidade para que nós sejamos colaboradores dele. E Ele vai ser um rei, que Ele vai estar sentado no trono em Jerusalém. E nós estaremos pelo universo afora, o galáxia, não sei quantos bilhões de distância daqui. Mas você, toda vida que quiser falar com o Senhor Jesus, que vier prestar conta do que você está fazendo, você vai vir numa fração de segundos. Então, Deus é poderoso, Deus é o Deus do impossível. Então, o impossível vai acontecer na sua vida. Tenha fé, porque a fé é que move o céu, a fé é que abre o céu, a fé é que vai fazer com que os anjos te dêem glórias, aleluia, entendeu? E o Senhor Jesus vai se agradar disso, o nosso Deus vai se agradar dessas obras que você fazer, porque quando o fogo do Espírito vier queimar, elas vão se tornar em pedras preciosas e ouro, né? Entendeu? O ouro simboliza o poder de Deus verdadeiro, não é aquele ouro que é cobiçado pelos outros, não. Então, meu irmão e minha irmã, te agradeço muito, foi prazeroso estar passando essa mensagem para você. Eu passei de uma forma, não passei uma forma como um pregador já profissional, eu falei de uma forma comum, que qualquer pessoa pode fazer da minha forma, do meu jeito, para também que pessoas também do meu jeito entendam também a mensagem. E a grande mensagem do Senhor é: ame a uns aos outros como eu vos amei. E para você fazer isso, você tem que descobrir o quanto você é amado pelo Senhor Jesus Cristo. E para você descobrir isso é muito fácil. Leia a segunda aliança, que você vai entender o amor grandioso que Deus tem por você. Tá bom? Então até uma outra vez, muito obrigado. Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero ouvir seu amém, seu like, seu comentário. Tá bom? Tchau, até a próxima.